dia a todos. O meu nome é Ana Souza e eu gostaria de começar agradecendo a presença de vocês, agradecendo o convite de estar presente, compartilhando essas informações, e explicar que esse trabalho foi feito pelo GEB, que é o Grupo de Estudos sobre Brasileiros no Reino Unido, que foi fundado em 2008 por mim e outros colegas acadêmicos. E ele é um grupo baseado no Instituto de Educação da Universidade de Londres. E, se vocês tiverem interesse em conhecer outros trabalhos, a gente já tem vários relatórios sobre os brasileiros no Reino Unido e trabalhos também relacionados ao bilinguismo. Mas hoje a gente vai apresentar para vocês umas estatísticas sobre os desafios da comunidade brasileira no Reino Unido. E é um relatório baseado nos dados da Casa do Brasil. Nós somos convidados a fazer esse trabalho. E a gente vai compartilhar com vocês um perfil desse grupo. Nós decidimos, como hoje em dia a Casa do Brasil tem 5.000 associados, a gente achou que seria muito estar fazendo um perfil total do grupo. Então, a gente resolveu olhar nos primeiros 6 meses de abertura da Casa do Brasil, que foi em 2009, e os últimos 6 meses, que foi agora o início, o primeiro semestre de 2014. E fazer uma comparação, ter uma ideia de como essa comunidade mudou nesses anos. Então, nós tivemos um total de 298 participantes em 2009, desse período de um semestre, e depois 557 em 2014. Aqui a gente tem a divisão por gênero, e nos 2 períodos a gente vê a diferença, né, do número de mulheres. E isso é uma coisa que, quando a gente está pensando em serviços, em necessidades, de estar considerando essas características. Então, e aqui no de baixo também fica mais clara essa diferença, sendo vermelho as mulheres nos 2 anos, nos 2 períodos. Tá bom? Importante notar também que o tipo de imigração que a gente tem tido recentemente é uma imigração familiar, né? Significando que as pessoas já estão vendo com família, marido, esposa, filhos, algumas vezes o avô e a avó também. Mas vocês vão ver na tabela que houve uma pequena mudança de 2009 para 2014. Então, essa característica de migração familiar aumentou recentemente. No início, a imigração era mais individual. A outra questão importante também é estar pensando nesse imigrante em relação à idade, à faixa etária desses imigrantes. Ficou claro que, tanto 2009 como 2014, existe uma concentração maior na faixa etária de 30 a 39, que eu acho muito interessante a gente ter em termos de estatística, porque eu acho que existe o mito de que esse imigrante sempre é muito jovem, né? O jovem adulto, na faixa dos 20 anos, estudante de inglês. E, se a gente começar a olhar os dados reais, a gente vai ver que isso não é um fato, existe uma característica diferente. E até aproveitar a oportunidade de reforçar que, por isso que pesquisa é importante, né? Que por a gente viver aqui, ou as autoridades que visitam, a gente tem uma imagem do que é essa comunidade. Só que essa imagem vai variar conforme os contatos, as redes sociais que a gente tem. Ela pode não ser representativa da maioria. Então, por isso que a gente sempre está reforçando a necessidade de fazer pesquisa para a gente ter dados mais concretos. Outro fator importante em relação à faixa etária é a gente perceber os imigrantes de 1 ano de idade a 17, né, os jovens mesmo. Só que esses jovens não são os jovens que estão imigrando sozinhos, são os jovens que estão vindo com as famílias ou que, na verdade, já estão nascendo aqui. Então, são filhos de brasileiros imigrantes. Que daí, se for pensar do lado de educação, a gente tende a falar que são os brasileirinhos, mas, na verdade, também, quando a gente começa a pensar
em questões linguísticas e culturais, é muito importante perceber que essas crianças não são brasileirinhos, né? São crianças anglo-brasileiras, ou até com outras influências culturais e linguísticas, que são importantes também para a identidade, o desenvolvimento emocional e cognitivo dessas crianças, que a gente tem que reconhecer também. Mas eu achei muito interessante a gente já começar a perceber, em termos de estatística, essa faixa etária, que é mais recente. E, obviamente, em termos de pesquisa, de relatório que vai ser escrito, vai ser importante também a gente tentar identificar quais desses jovens vieram, porque, obviamente, tem criança que vem para cá com 10 anos, no Brasil, e qual é essa criança de 10 anos que, na verdade, já nasceu aqui, está aqui há 10 anos, isso também afeta os dados. E, falando, né, de vir do Brasil, a gente tem nesse mapa a origem desses imigrantes. Como já em relatórios anteriores o JAEB já publicou, existe uma concentração da imigração vinda do Sul e do Sudeste, né? Então, São Paulo, Minas Gerais, Rio, Espírito Santo, depois Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mas é importante também perceber que, na verdade, a imigração está vindo de todo lugar do país, né? E, obviamente, a classe social é diferente, o nível educacional é diferente, então é importante reconhecer essas diferenças. E, quando eu falo isso, eu falo da importância não só de reconhecer o imigrante que provavelmente precisa de um apoio mais específico por ter uma limitação educacional, ou ser mais carente, mas o imigrante de uma posição social mais elevada também precisa de apoio por ser imigrante. Então, é perceber quais são as diferenças, quais são as características específicas desses grupos, porque, afinal de contas, os dois grupos são grupos de cidadãos brasileiros e têm seus direitos também. Não é porque a pessoa tem um nível social e educacional mais alto que ela deveria ser esquecida quando a gente está tratando de brasileiro no exterior. Eu acho que a grande diferença de 2009 para 2014 é simplesmente, acho que é o Piauí, que antigamente não tinha ninguém de lá, e agora apareceu o Piauí. Mas de todo o resto do Brasil tem. E, na verdade, por exemplo, se vocês prestarem atenção ali, Amazonas e Rondônia, em 2009 existia imigrantes vindo de lá. Agora, em 2014, a gente já não teve, mas recentemente essa imigração. E outro fator importante que a gente também tem conhecimento é que muitos dos imigrantes brasileiros que estão no Reino Unido e na Europa em geral têm uma ligação de descendência europeia, né? Então, ali a gente tem a porcentagem que, em 2009, 36% desse grupo tinham outras nacionalidades, e essa, na verdade, agora aumentou para 41%. Né? E também, isso é uma coisa que, na verdade, a estatística está confirmando a expectativa que a gente tem, que as nacionalidades maiores, né, que tem o maior número de brasileiros que usam a nacionalidade europeia, é a nacionalidade italiana e portuguesa, e vocês estão vendo ali que a italiana, na verdade, tem uma porcentagem muito mais alta. E isso, obviamente, tem várias implicações para as necessidades que essa pessoa vai ter, o tipo de serviço que ela tem acesso. Então, mesmo apoiando um brasileiro, se ele tem um passaporte italiano, ou brasileiro, ou português, na hora de prestar assistência a esse imigrante, vai existir uma diferença do que é possível fazer. Então, por isso, essa informação também é muito importante. E, novamente, em termos de estar entendendo melhor o grupo e entender o que é possível fazer, vai ser importante tentar obter a informação sobre essa pessoa, na verdade, já chegou aqui com essa nacionalidade, quer dizer, ele já tentou resolver a situação de imigração antes de vir para o Brasil, ou foi depois que ele estava aqui, que ele, às vezes, pelas dificuldades que teve com o passaporte brasileiro, resolveu descobrir qual a história de descendência dele e tentou obter daí essa nacionalidade europeia aqui. Isso também afeta a experiência desse imigrante.
Em relação ao conhecimento da língua inglesa, é uma questão importante porque vai afetar o dia a dia dessa pessoa, né? Vai afetar as redes sociais, o tipo de trabalho que essa pessoa pode ter, como ela evolui. E é interessante notar que a maioria, em 2009, que é a faixinha verde do número 5, fala mais ou menos. E é um dado complicado de estar interpretando, porque, quando a gente fala mais ou menos, a gente que, né, lida com ele é mais para menos, né? A pessoa quer dizer não sabe nada e fica com vergonha, então fala mais ou menos. Então, ali, na verdade, eu, pessoalmente, né, quando chegar para analisar, eu acho que tudo que é de 5 para baixo, na verdade, é um nível muito baixo. Tá? E quem está falando 7, 8, 9, sim, aí você pode considerar que já tem um nível de inglês. Mas, então, a gente percebe que ali 5 é um número que foi escolhido pela maioria, mais em 2009, mas, mesmo em 2014, ainda continua um número significativo de pessoas com competência limitada na língua inglesa, que, obviamente, em relação aos serviços prestados, é uma informação importantíssima. E, daí, passando para nível educacional, a gente está vendo, eu acho importante olhar, por exemplo, quando fala do ensino fundamental. Então, ainda existe uma porcentagem de imigrantes que vêm para cá apenas com nível fundamental. Lembrar também que, às vezes, esse nível fundamental é incompleto. Então, que questões importantes que, na verdade, o governo brasileiro já está tomando, tendo ações em relação a isso, que está pensando em trazer o ENSEJA, né, com o antigo supletivo, para o Reino Unido, para estar dando esse apoio. E lembrar que, às vezes, a gente fala, mas ele está morando na Inglaterra, não vai voltar para o Brasil, para que ele vai fazer, né, o primeiro grau, o segundo grau? Mas é de uma importância enorme, tanto para que essa pessoa tenha a possibilidade de voltar para o Brasil com novas portas abertas, importante para ficar no país e ter acesso até um outro, continuar com a educação dele aqui. E o fato de que a educação em si é uma experiência importante, né? Você, estudando, você abre seus horizontes, o poder que você tem socialmente de tomar decisões, de questionar o que os outros estão fazendo, está tudo relacionado com a educação. Então, acho que é importante a gente estar prestando atenção nisso, mesmo que ali a gente tenha o quê? Mais ou menos 15% dessa imigração, mas é um número alto, se a gente pensar que, provavelmente, a gente tem mais de 300 mil brasileiros aqui. Mas, em geral, o brasileiro que está aqui tem o ensino médio, que, na minha época, era o segundo grau, né? Eu ainda sou daquele tempo. Mas, então, a gente tem um perfil educacional desse brasileiro. Em relação à educação, nós temos três grupos de profissão que são característicos. Se a gente olhar ali embaixo, tem hotel, segurança, transporte, hotel, restaurante, bar e café. Que daí a gente, tentando conectar com as informações anteriores, a gente vai ver que essas profissões não exigem conhecimento de inglês alto. Então, por isso que é importante a gente estar entendendo essa comunidade, ver como cada um desses fatores afeta a experiência desse imigrante no exterior. Então, o fato dele não poder falar inglês, independente do nível educacional que ele teve no Brasil, ele acaba ficando preso a profissões específicas. E, obviamente, de maneira alguma querendo dizer que uma profissão é melhor que a outra, ainda mais aqui a gente sabe, por exemplo, que você ser chefe de cozinha, que é uma profissão muito valorizada, você se ganha muito bem, mas é de tentar entender qual é a situação desse imigrante, provavelmente o que é importante também, não só ter estatística, mas também tentar avançar nessa pesquisa e fazer também entrevistas qualitativas para entender a situação de cada um, porque pode ser que, de repente, tem um desses imigrantes que a sociedade pode considerar que talvez não seja um emprego muito bom, mas ele está muito melhor aqui do que ele estava no Brasil. E, de repente, ele é um chefe que ganha muito mais do que um acadêmico. Então, são coisas que a gente tem que quebrar e entender melhor. Mas a gente agora está apresentando apenas uma visão geral
aqui é só é o mesmo gráfico, ele só tirou os que não declararam a profissão, a gente tirou também os estudantes, só para enfatizar mais a profissão. Também um grande número de autônomos, né, que, na verdade, cresceu agora em 2014. Esse fato também, agora, sobre a residência, está sendo confirmado, a gente já apresentou isso em relatórios anteriores, que os brasileiros estão espalhados por toda a cidade de Londres, e existe uma concentração maior, que também é refletida, inclusive, em relatórios sobre as escolas de Londres, que os brasileiros em Brent, aí Lambeth, e aqui, que é Tower Hamlets e Newham, também pega um pedacinho ali, que é a concentração maior. Mas é importante lembrar que é uma comunidade que está espalhada. Tá? Então, a importância de se pensar nisso, por exemplo, se a gente pensa em consulado, mesmo em Londres, a dificuldade de algumas pessoas saírem lá de Bromley para vir para o consulado, passar o dia inteiro e ainda não ser atendido, né? Falar que entendeu errado, quando a informação está errada no site do consulado. Então, a gente tem que considerar essa questão também. Já focando mais nos dados da Casa do Brasil em Londres, a gente tentou entender que tipo de desafios esse imigrante está enfrentando, e um dos aspectos que a gente olhou é quantas vezes essa pessoa vem, quantos assuntos. Às vezes ela vem 20 vezes, mas é o mesmo assunto que ela trata, porque é um assunto que precisa ser desdobrado. E é interessante notar que, em 2009, as pessoas voltavam mais vezes para tratar de assuntos diferentes. Em 2014, é mais comum ela tratar de um assunto só. Então, ela vem, procura um único serviço, uma única situação que ela precisa de apoio, resolveu aquela situação, ela pode não usar mais o serviço. Eu acho que também, se a gente for tentar ligar com as outras informações, é interessante ver que pode ser resultado do tamanho da comunidade, pode ser resultado das redes sociais na internet, mas o Facebook, uma troca maior de apoio. Obviamente, com o aumento da comunidade, houve um aumento de associações. Então, hoje em dia, a gente já tem associações mais específicas. Por exemplo, existe uma associação latino-americana de apoio a deficientes físicos. Então, pode ser que essas questões afetem também esse comportamento do imigrante, que, antigamente, ele voltava mais vezes para a mesma associação. E, se for considerar os assuntos tratados, em 2014, tanto em 2014 quanto em 2009, mas em 2014 aumentou mais ainda as pessoas procurando informação sobre imigração. E eu acho que é um dado muito importante, porque também se fala muito sobre o brasileiro indocumentado, sobre o brasileiro que não tem a documentação regular para estar no Reino Unido. E as pesquisas, ultimamente, têm mostrado que também existe um mito grande em relação a esse número. Claro que ele existe, mas, por exemplo, o fato da questão de imigração ser o assunto mais procurado, na verdade, mostra que pode até ser que, por um período curto, esse imigrante esteja numa situação irregular ou indefinida, mas existe uma preocupação de resolver essa situação. E ele está procurando soluções, meios de se regularizar. Não é um grupo que fica indefinidamente naquela situação. Acho interessante também a gente perceber o número de casamentos, né, a questão sobre casamento e família, que pode também estar relacionado com imigração ou não, e assuntos jurídicos, que daí incluem trabalho, mas também imigração e também impostos. Mas também você vê que imposto, hoje em dia, já diminuiu, que eu acho que também está relacionado com a questão de ter informação online distribuída mais facilmente. Mas esse, então, é uma apresentação de dados preliminares. A primeira vez que está apresentando os dados, nós vamos escrever um relatório
sobre isso com mais detalhes, e a gente imagina, está prevendo hoje que a gente vai conseguir lançar esse relatório no comecinho de 2015. Tá bom? Então, eu queria agradecer a vocês e gostaria de agradecer a Yara, também a Yara Evans, que, na verdade, esse trabalho foi feito conjuntamente com ela. Obrigada.